Olá, sejam bem-vindos a um novo vídeo do canal. Trago o resumo do episódio 6 do anime. Deixem nos comentários o que acharam, e também deixem seu gostei para que eu continue assistindo os episódios, se é isso que vocês querem. Masashika terminou de se apresentar para seus novos colegas do conselho estudantil e todos, bem, aceitaram que ele veio para ajudar com os assuntos gerais do conselho. O presidente disse que queria que ele trabalhasse com todos os outros enquanto aprendia como tudo funciona, e além disso, como já tem experiência prévia, com certeza será bastante fácil para ele. Naquele dia, ele ajudou um pouco a Maria com algumas coisas. Por outro lado, Yuki disse que precisava ir falar com o pessoal do clube de arte e que também queria levar a Lia. Porque, bem, provavelmente acabariam falando sobre os orçamentos, e como a Lia é a tesoureira, seria melhor levá-la. Mas Masashika, com toda a sua inteligência, percebe que pode acontecer algo mais ali, e não estava errado, porque enquanto caminhavam pelos corredores, a Lia sabia que tinha que falar em algum momento sobre o que aconteceu com Masashika, que o acompanharia como seu parceiro nas eleições. Assim, ela pede para falar com Yuki, que aceita, mas sugere que falem em uma sala vazia. Então, Yuki diz diretamente que ela se apresentará junto com Masashika para a presidência do conselho e ele para a vice-presidência, e que obviamente não estará com Yuki. Yuki responde que já havia contado isso para ela e que não se preocupe, porque se essa foi a escolha de Masashika, a Lia não tem culpa, e que, embora isso a incomode, não vai descontar em a Lia nem nada assim, mostrando-se como a garota educada que finge ser, embora diga que sente pena de não ter sido escolhida. Isso, obviamente, afeta a Lia, e aqui temos um bom jogo de Yuki, que começa a dizer que ela ama muito Masashika, mais do que ao pai e à mãe. Então, a Lia, obviamente, fica surpresa. Isso quer dizer que Yuki está muito interessada nele, e Yuki confirma que a ama. E como agora já disse seus sentimentos por ele e tudo o que tinha a dizer, pergunta a Lia o que ela sente por ele. Obviamente, a Lia fica nervosa e diz que ele é um amigo, uma pessoa importante, mas Yuki é mais incisiva e pergunta se ela está apaixonada por ele ou se sente algo mais importante por Masashika. A Lia está relutante em responder isso, porque são perguntas muito íntimas, muito pessoais, mas como Yuki já havia falado tudo com a facilidade que vem do fato de que ela é sua irmã, a Lia não sabe disso. Assim, a Lia acaba dizendo que ele é importante para ela e que não vai deixar que ninguém o roube, deixando bem claro o que sente por ele. Yuki aceita isso e diz que só queria saber até onde a Lia poderia chegar e o quanto poderia tirar dela. Ela vai embora, mas antes disso, diz a Lia que como todos a chamam de Lia, ela também quer fazer o mesmo, e em troca, a Lia pode chamá-la pelo nome, ou seja, Yuki. Assim, elas ficam nisso, e a Lia sente que acabou de fazer uma loucura. E a Yuki não deixou claro que os dois eram irmãos. Assim, ela quer continuar com essa farsa e ver onde tudo isso termina. Por outro lado, Masashika está trabalhando com Maria, que obviamente parece muito eficaz e eficiente no que faz. E, por outro lado, vê a namorada do presidente, a Shizaki, que é um pouco desajeitada. Assim, o presidente chega e manda ela ir ajudar na biblioteca. O presidente se desculpa com Masashika por tudo o que aconteceu, dizendo que ela tem forças em outro lugar e que se encarrega principalmente dos problemas nos clubes. Masashika diz que todos têm suas virtudes e defeitos. Maria se levanta, e para desconectar um pouco e descansar, faz um chá e começam a conversar que na Rússia se bebe muito chá, que alguns tomam no inverno e outros durante todo o ano, dependendo da preferência pessoal. E como Masashika sabe algumas coisas sobre a Rússia, acaba dizendo que viu muitos filmes russos com seu avô e queria sair de lá para não contar que havia estudado muito e aprendido muito sobre a Rússia para poder falar com aquela garota que sempre o interessou quando eram pequenos e que nunca mais viu. Aqui, Masashika tem uma pequena lembrança de sua mãe, que também gostava muito de beber chá. Depois disso, eles voltam para a sala do conselho, Yuki e a Lia se senta muito, muito perto de Masashika, e com uma cara bastante séria. Masashika se sente um pouco incomodado, mas ela está muito perto. E ela diz simplesmente que faz isso porque na Rússia se diz que é ruim sentar nos cantos. E depois, isso Masashika confirma com Maria, que diz que as jovens que se sentam nos cantos podem acabar nunca se casando. É uma tolice, mas está claro que com o que Yuki disse que ama Masashika, a Lia já começou sua tática defensiva para defender o que é dela ou o que sente que é dela. Obviamente, com isso, Masashika confirma que algo aconteceu entre as duas. Eles terminaram o trabalho daquele dia e como os do segundo ano têm que ficar para falar com os professores, mandam os do primeiro ano de volta para casa. Assim, Masashika vai embora junto com a Lia, eles conversam e em um momento chegam a uma parte onde podem parar para comer. E Masashika diz que deveriam parar porque precisam falar sobre coisas da candidatura para a presidência. Bem, por seu lado, a Lia teria preferido que fosse um encontro e diz isso em russo. Assim, eles terminam sentados, e a Lia pediu muito sorvete e muito açúcar. E é que resulta que ela precisa de açúcar para fazer seu cérebro funcionar depois de tanto trabalho naquele dia. Ele começa a falar que vai ser muito, muito difícil competir contra Yuki. Ele diz claramente que quase não tem opções, assim que vão ter que planejar bem o que fazer. Enquanto a Lia está com outras coisas na cabeça, Masashika pergunta o que aconteceu com Yuki, porque, obviamente, a Lia estava um pouco estranha, e ele diz que provavelmente Yuki a estava incomodando e que não deve acreditar muito nela, porque, bem, não é a garota encantadora que aparenta ser, mas pode estar incomodando ela. E parece que sim, eles vão ter dificuldades, porque segundo Masashika,
Yuki é um osso duro de roer. Antes, quando participaram juntos para a presidência, havia muito mais equipes, muitos mais pares que iam competir. Mas depois de algumas coisas que aconteceram, sobraram poucos, porque puderam ver o quão boa Yuki era e que não tinha chances contra ela. Assim, sobraram poucos pares para se apresentar à presidência e à vice-presidência. Ele também pensa em uma das táticas que o presidente Kaneki usou para se tornar presidente, porque contra ele havia outro garoto que já havia participado do conselho e tinha mais chances. Mas Kaneki ganhou as eleições porque em um jornal estudantil, tentando zombar dele, mostraram seu antes e seu depois, ou seja, quando ele era um garoto gordinho que não queria nada com a vida, até depois estar mais alto, mais magro e musculoso. Mas Ashika diz que com certeza fizeram isso para zombar dele. As pessoas puderam ver aos poucos como ele se transformava de um perdedor em um vencedor. Então isso acabou sendo um favor, e graças a isso, todos viram como ele cresceu e como melhorou e superou. No final tiveram simpatia por ele e ele acabou ganhando as eleições. No meio de tudo isso, Alia dá um pouco de seu sorvete a Masashika, porque ele estava como se nada com ela, como se não se importasse. Alia esperava que ele estivesse um pouco mais envergonhado de estar ali com ela como em um encontro. Assim, ela oferece seu sorvete e o alimenta com sua colher, não tendo medo do beijo indireto, e faz isso diretamente. E como diz as palavras mágicas, bem, Masashika não tem mais opções a não ser experimentar o sorvete, enquanto todos ficam olhando um pouco surpresos com o que aconteceu. Embora depois ela não conseguiu continuar usando aquela colher, então Masashika teve que pedir comida para dar a colher limpa. Diz que com a popularidade de Yuki, ela não terá problemas para encontrar uma parceira. Inclusive não precisa buscar alguém muito conhecido, porque com a popularidade que ela já tem, não precisa de mais ninguém. Mas como as eleições exigem isso, ela tem que fazer. Assim, no dia seguinte se encontram já na sala do conselho, e Yuki apresenta a nova integrante do conselho estudantil que também vai ajudar Masashika com os assuntos gerais, e é uma tal de Ayano Kimishima, e parece que Masashika já a conhece. Assim termina o episódio número 6. Mas me digam, o que acharam deste episódio? Deixem seus comentários, seus likes, e nada mais. Muito obrigado por assistir.